A história de Gideão e os 300. Gideão foi um agricultor de Israel e o escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Embora se sentisse incapaz, Deus o guiou à vitória com apenas 300 homens, mostrando que o poder de Deus capacita os escolhidos. Sua história ensina sobre fé, coragem e confiança em Deus em tempos difíceis. Na época de Gideão, os israelitas haviam se afastado de Deus, o que resultou em um período de opressão sob o domínio de povos pagãos. Os midianitas eram uma ameaça constante, saqueando e destruindo colheitas, o que deixou o povo de Israel com medo e vivendo em extrema pobreza. Gideão, um agricultor da tribo de Manassés, era filho de Joás e trabalhava escondido em sua plantação para proteger o pouco que restava dos ataques dos midianitas. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu, chamando-o para liderar a libertação de Israel, chamando-o de homem valente. No entanto, Gideão se considerava o menor de sua família e questionou a escolha de Deus, pedindo alguns sinais para confirmar sua missão. Gideão pediu a Deus 2 sinais para confirmar sua vontade. No primeiro, o orvalho apareceu apenas na lã, enquanto o chão ao redor permaneceu seco. No segundo, ocorreu o contrário. A lã ficou seca e o chão molhado. Esses sinais revelaram a resposta de Deus e fortaleceram Gideão. Com a confirmação de Deus, Gideão reuniu um exército, mas Deus reduziu o número de seus homens de 32.000 para apenas 300, para que a vitória não fosse atribuída à força humana, mas ao poder de Deus. Com estratégia e fé, Gideão derrotou os midianitas, restaurando a paz em Israel. Gideão recebeu o nome de Jerubaal, após derrotar o deus Baal dos midianitas. O nome, que significa Baal se opõe, ou Baal combate, foi dado a ele como um símbolo de sua vitória sobre a idolatria e a adoração de deuses falsos. Após a vitória, Gideão cometeu um erro ao construir um éfode com o ouro coletado da batalha. Embora suas intenções fossem boas, o éfode acabou se tornando um objeto de culto, desviando o povo de Israel da verdadeira adoração a Deus. Essa falha de Gideão ressalta a importância de manter a fé pura e evitar a criação de ídolos, mesmo em ações que parecem devocionais. A história de Gideão nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua humildade e fé diante de desafios aparentemente impossíveis demonstram que o sucesso, segundo a visão bíblica, não depende de nossas capacidades, mas da confiança em Deus. Gideão é um exemplo de que, mesmo em tempos difíceis, a obediência e fé em Deus podem trazer libertação e transformação. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel, ele reuniu um exército de 32.000 homens. No entanto, Deus disse que eram muitos. Assim, Deus começou a reduzir o número de soldados. Deus mandou que Gideão deixasse qualquer um que estivesse com medo ir embora, e 22.000 homens partiram, restando 10.000. Ainda assim, Deus disse serem muitos. Então, pediu a Gideão que levasse os homens a um riacho para beber água. Os que bebiam com as mãos, atentamente, foram separados dos que se ajoelharam para beber no rio. Apenas 300 homens beberam com as mãos, e foi com esses que Deus disse que libertaria Israel. Cada soldado recebeu uma trombeta, uma tocha e um cântaro de barro para cobrir a tocha. Durante a noite, os 300 homens cercaram o acampamento dos midianitas. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros, revelando as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão." Essa tática causou grande confusão no acampamento inimigo. Os midianitas, no pânico da noite e sem saber quantos eram os atacantes, começaram a atacar uns aos outros, fugindo em total desordem. Com a ajuda de Deus, os 300 de Gideão venceram uma batalha que parecia impossível.
Essa vitória mostrou que com fé e obediência, Deus pode fazer grandes coisas, mesmo com recursos limitados. Segundo o relato em Juízes 8, após a derrota dos inimigos, Gideão pediu aos israelitas os brincos de ouro que haviam sido tomados dos midianitas como despojo de guerra. Com esse ouro, ele confeccionou um éfode, uma espécie de objeto de culto. Porém, em vez de ser algo positivo, esse éfode se tornou um problema para o povo de Israel. Ele foi colocado na cidade de Ofra, e a Bíblia relata que todo o Israel se prostituiu após ele, o que significa que as pessoas começaram a venerar o éfode, transformando-o em um ídolo. Isso se tornou uma armadilha para Gideão e sua família, por desviar o foco da verdadeira adoração a Deus. O éfode que Gideão fez, embora não tenha sido criado com a intenção de se tornar um ídolo, acabou levando o povo ao erro. Isso ilustra os perigos de transformar objetos religiosos em ídolos. A falha de Gideão destaca a importância de manter a pureza na fé e de evitar a criação de ídolos, mesmo quando os atos parecem devocionais. Gideão foi um agricultor israelita da tribo de Manassés, que vivia em uma época difícil para o povo de Israel. O país estava sob constante opressão dos midianitas, que saqueavam suas colheitas e espalhavam destruição. Gideão vivia com medo, escondendo-se enquanto realizava suas atividades no campo. Em meio a esse cenário, Deus escolheu Gideão para liderar a libertação de Israel. Apesar de sua origem humilde e de se considerar o menor em sua família, ele foi chamado por Deus de forma surpreendente. O anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava trigo, escondido dos inimigos. O anjo disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Em outras traduções, homem valente. Essas palavras mostraram que Deus via o verdadeiro potencial de Gideão, mesmo que ele não se considerasse um líder. Porém, Gideão duvidou de si e pediu sinais para ter certeza de que Deus realmente o havia escolhido para liderar Israel. Primeiro, ele ofereceu comida ao anjo, que a consumiu milagrosamente com fogo. Ainda assim, Gideão pediu mais provas. Colocou uma lã no chão e pediu que numa manhã apenas a lã estivesse molhada de orvalho e o chão seco. Deus atendeu ao pedido. Na manhã seguinte, pediu o inverso, que a lã ficasse seca e o chão molhado. Deus mais uma vez confirmou. Esses sinais fortaleceram a confiança de Gideão para aceitar o chamado. Sua história nos ensina que Deus vê nosso potencial, mesmo quando nós mesmos não o reconhecemos, e que Ele confirma sua vontade àqueles que confiam em seu propósito. A história de Gideão mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Gideão era um simples agricultor que se via como o menor de sua família, sem habilidades para liderar Israel. No entanto, Deus o chamou para libertar o povo dos midianitas. Apesar de suas dúvidas, Deus o capacitou, o orientando e mostrando que o sucesso não dependia da força humana, mas do seu poder. Deus deu a Gideão coragem, estratégia e confiança para liderar os 300 homens que venceram os midianitas. Após a vitória, Gideão se recusou a ser rei, afirmando que Deus era o verdadeiro governante de Israel. Ele viveu o restante de sua vida em paz, mas cometeu um erro ao construir um éfode, que acabou levando o povo de volta à idolatria. Gideão morreu em idade avançada e seu legado é misto. Ele é lembrado como um juiz valente que confiou em Deus, mas também como alguém cujas ações finais desviaram Israel. A lição de sua vida nos ensina que Deus nos capacita, mesmo quando nos sentimos fracos, mas também nos alerta sobre a importância de permanecer fiel até o fim, evitando desvios. A vida de Gideão nos ensina valiosas lições sobre fé, humildade e obediência a Deus. Gideão se considerava incapaz de liderar,
mas Deus o escolheu para libertar Israel dos midianitas. Uma das primeiras lições é que Deus não escolhe pessoas pela sua força ou status, mas sim por sua disposição em obedecer. Mesmo se sentindo pequeno, Gideão confiou no chamado de Deus. Outra lição importante é a busca por confirmação da vontade de Deus. Gideão pediu sinais para ter certeza de que estava seguindo o plano divino. Isso mostra que, em momentos de dúvida, podemos buscar a direção de Deus, que nos dá clareza. A história de Gideão também ensina sobre a importância da humildade e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Quando Deus reduziu seu exército de 32 mil homens para apenas 300, Ele demonstrou que a vitória vem de sua força, não da nossa. Para a nossa vida, aprendemos que quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a cumprir propósitos maiores que nossas limitações. Deus usa aqueles que o seguem com fé, mesmo em meio a desafios. Deus chama Gideão enquanto trabalhava no trigo, escolhendo-o para libertar Israel dos midianitas. Gideão pede um sinal. Deus faz o cordeiro apresentar-se com orvalho em uma lã. Gideão destrói o altar de Baal de seu pai e constrói um altar a Deus. Recebendo o nome de Jerubaal, Deus reduz o exército de Gideão de 32 mil para 300 homens para a batalha. Gideão derrota os midianitas com estratégia e confiança em Deus, trazendo paz a Israel. Gideão faz um éfode de ouro que acaba se tornando um objeto de idolatria. Gideão recusa ser rei, dizendo que Deus será o governante de Israel. Gideão morre em paz, sendo lembrado como um juiz que libertou Israel.